Deus tem, nesses últimos 2 domingos, falado tanto ao nosso coração através do exemplo de homens como o pastor Abílio e hoje o seu Timóteo, homens com 89 anos, que têm sido exemplo em nosso meio com todo esse vigor e com todo um coração queimando pelos perdidos. E é um espelho que é colocado à nossa frente. O que nós estamos fazendo a respeito, quando a gente vê o exemplo desses homens de Deus, como diz lá no livro de Joel, e os vossos velhos sonharão, numa idade em que, comumente no mundo, as pessoas já não têm mais sonhos. Deus tem colocado neles os sonhos de Deus. E eles têm sonhado esses sonhos e têm sido exemplo para cada um de nós. Que isso queime em nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós, há algumas semanas atrás, domingo retrasado, fomos abençoados com a ministração do Alexandre sobre o tema Paixão pelos Perdidos. E hoje nós vamos dar sequência a essa ministração, que é baseada numa apostila que foi ministrada pelo pastor Jorge Mitian no encontro do Ministério Translocal do ano passado. Foi um encontro muito abençoado, inclusive nós vamos disponibilizar na internet essa apostila esta semana, para aqueles que quiserem se aprofundar no tema. E eu gostaria de te animar realmente a se aprofundar nesse tema e inclusive participar do encontro translocal deste ano, que teremos novamente a presença do Jorge Mitian. Eu quero te encorajar a colocar em prioridade, com certeza você será abençoado. Paixão pelos perdidos. Vamos ficar em pé, vamos orar. Graças, Senhor, porque estamos aqui reunidos no nome de Jesus. E agora, Senhor, quando estamos à mercê da Tua Palavra, nós pedimos que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação no pleno entendimento da Tua verdade, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem a ministrar ao nosso coração nessa noite, que tudo aquilo que seja distração seja repreendido em nome de Jesus, que saiamos daqui edificados pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Um homem que nos inspira muito nesse tema, paixão pelos perdidos, é o apóstolo Paulo. Nas Escrituras nós o vemos como um homem apaixonado pelo Senhor, um homem que dedicava toda a sua vida nesse sentido, um homem que não media esforços para a pregação do Evangelho, tanto que em Atos capítulo 20, versículo 24, ele diz assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. E a pergunta surge: de onde vinha esta paixão? De onde brotava esse fogo que consumia o coração do apóstolo Paulo, a ponto de dedicar toda a sua vida na pregação do Evangelho? E nós vamos refletir sobre isso no livro, na Epístola de Paulo aos Romanos. Eu quero aqui dividir alguns pontos, e o primeiro deles é falar sobre o inevitável e justo juízo de Deus. Hoje teremos uma palavra de ensinamento baseada exatamente no livro de Romanos, conforme o pastor Jorge Mitian nos ministrou. Romanos capítulo 2, leremos do versículo 1 ao versículo 11. Depois deixe sua Bíblia, seu aplicativo aberto, porque nós iremos usar em diversos momentos da reflexão. Romanos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, diz assim: portanto, você que julga os outros és indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus?
Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Nós vamos hoje recordar alguns princípios fundamentais que a palavra de Deus fala a respeito desse assunto. E quando Paulo escreve aos Romanos, ele tinha muito presente a existência da eternidade e que todos os homens, presta atenção, todos os homens um dia, cedo ou tarde, enfrentarão o juízo de Deus. E a palavra de Deus nos fala isso. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ou seja, nós não teremos reencarnações, não dá para aperfeiçoar o nosso karma. Na realidade, está ordenado aos homens morrerem somente uma vez e depois o juízo. E depois do juízo há somente dois destinos: a vida eterna ou a morte eterna, o céu ou o inferno. A Bíblia fala claramente a respeito disso, e é importante que nós, ao tratarmos de um tema tão importante como paixão pelos perdidos, venhamos a entender o que a Bíblia fala a respeito desse assunto. A palavra de Deus declara que todos somos pecadores. Veja comigo no capítulo 3, que todos estão debaixo do pecado. Capítulo 3, versículo 9 diz assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não, já que demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. A Bíblia declara também que não há justo nenhum sequer. No capítulo 3, versículos 10 e 11 diz assim: como está escrito, não há nenhum justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. A palavra também declara que todo mundo está debaixo do juízo de Deus. Ainda no capítulo 3, o versículo 19. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. E finalmente, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. No versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo tinha muito claro a questão do pecado universal e do juízo universal. Não obstante, hoje, no meio da igreja, existir uma corrente que prega o chamado universalismo, que Deus no final vai dar um jeitinho para tudo. Na realidade, Paulo está dizendo exatamente ao contrário disso. Numa posição de segurança, fala: não entra nessa de que tudo no final ficará bem. Isso é uma fria. Paulo está falando que não haverá um jeitinho. Ah, mas aquela pessoa é tão legal, ela é tão respeitável, ela não faz o mal para ninguém, ela é sensacional, só falta Jesus. E eu quero dizer que a Bíblia está querendo dizer que se o pecador não se arrepender e não mudar através de uma atitude de arrependimento, será julgado por Deus e o destino será sempre céu ou inferno, para nunca mais sair de lá. Mas Paulo fala, voltando agora ao capítulo 2, no versículo 4,
Ele diz, quase que como chorando, ele diz assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Paulo está falando das riquezas da bondade de Deus, da graciosidade de Deus. Está falando de que Deus tem tolerância, significa que Deus está dando uma trégua, significa que Deus está dando oportunidade para que as pessoas se arrependam. Ele não voltou ainda, justamente por isso. Ele está dando oportunidade para que as pessoas se quebrantem diante dele, para que se arrependam, para que levem Deus a sério, para que tenham uma atitude de mudança de vida, porque Deus ama infinitamente. Inclusive, em 1 Timóteo 2,4 fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O desejo de Deus é o quê? Que somente alguns sejam salvos? Não. Quem seja salvo? Todos. Fala para o irmão ao lado: o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Porque Ele é um Deus justo e cheio de bondade. Pastor Ari Veloso, a respeito disso, faz uma exortação muito interessante. Ele diz assim: o julgamento divino não é baseado nas aparências, não é fundamentado em aspectos superficiais, mas sim nos mais profundos aspectos da revelação de Deus, sendo um deles a verdade. Cuidado, o julgamento divino é conforme a verdade e não dará lugar ao jeitinho brasileiro. E aqui é muito interessante o que ele escreve, porque é o seguinte: nós aqui no Brasil estamos por uma questão cultural, conforme ontem muito bem ministrado pelo Jonas Madureira. Ele fala da questão da cosmovisão. Nós temos dentro da nossa cosmovisão, na nossa maneira de ver o mundo, o famoso jeitinho brasileiro. A gente nasce com isso, a gente convive com isso. E o problema é que isso vai abrangendo em algumas áreas que isso não existe. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos muita dificuldade em aceitar um não. Quando alguém chega para a gente e fala assim: olha, já passou do horário, agora é 13h, não pode, era para entrar até 1, já são 1h10. Mas como assim não pode? Só 10 minutos, dá um jeitinho. A gente tem dificuldade em entender um não. A gente tem dificuldade quando alguma coisa é colocada como absoluta, porque nós estamos acostumados sempre aqui no Brasil, a gente dá um jeito. Quantas vezes as pessoas já falaram isso para mim? Olha, inscrição de tal encontro até o dia tal. No outro dia o camarada me liga: não dá para dar um jeito. É sempre esse jeitinho brasileiro. E o grande problema é quando a gente começa a achar que lá no céu sempre vai dar um jeitinho. Será que Deus não vai dar um jeito, alguma maneira? E não haverá o jeitinho brasileiro. Aliás, a psicologia moderna fala que o homem, na maioria das vezes, não é responsável pelas suas atitudes. Sempre a responsabilidade é da sociedade, dos seus pais, lá da outra pessoa, menos de você. E é uma tendência também, dentro da igreja evangélica, de parte da igreja neopentecostal, de colocar a culpa no diabo. E o diabo fica até assim: puxa, eu não fiz nada, estou ganhando a fama. Foi você? Não, foi o diabo. Culpa de quem? Do demônio. Sai, capeta, culpa dele. O que você não? Fui eu, cara, foi o diabo. Quantas vezes eu escutei isso? E fica uma situação fácil para a gente não assumir a responsabilidade. Por quê? Porque é a nossa maneira de dar um jeitinho. E no versículo 5 do capítulo 2 diz assim: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Pessoal, isso é fundamental a gente entender. Que Deus ama, mas enquanto as pessoas ficam com o seu coração endurecido, isso vai acumulando a ira de Deus, que irá se revelar quando? No último dia.
Por isso que a nossa mensagem tem que ser uma mensagem exatamente dentro desse padrão. Não uma mensagem light, não uma mensagem fofinha, mas uma mensagem do reino de Deus. Os versículos 13 e 14 do capítulo 2 falam exatamente sobre isso. Diz assim: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Diante desse texto, nos surgem aquelas famosas perguntas que o pessoal de vez em quando nos faz. E o índio, lá no Amazonas, que não conhece a palavra de Deus, se ele morrer, o que acontece com ele? E aquela pessoa que vive lá no interior do mundo árabe, que nunca ouviu falar de Jesus, se ele morrer, ele irá para o inferno? E Paulo afirma aqui no versículo 14, que os gentios, ou seja, aqueles que não conhecem a lei, não têm a lei. Mas como é que é mesmo, não tendo a lei, eles podem obedecer a lei? Como é que eles vão obedecer a lei se eles não conhecem a lei? E esses versículos nos revelam exatamente a resposta dessas perguntas. O mais primitivo dos homens, lá no seu coração, conhece o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque Deus, quando criou o homem, Ele colocou um chip lá dentro dele, com algo que anos depois Ele escreveria com o seu dedo, chamado 10 Mandamentos. Deus coloca dentro do coração do homem um conhecimento, uma consciência do certo e do errado. Por isso, mesmo que ele viva, mesmo não conhecendo a lei, mas que ele viva dentro dos padrões estabelecidos por Deus, isso é aceitável diante de Deus. Em compensação, diz o texto que se ele vive fora desses padrões, isso é considerado indesculpável diante de Deus. Nós não temos condições, agora por uma questão de tempo, de falar sobre isso, mas no capítulo anterior de Romanos, no capítulo 1, deixa claramente que Deus se dá a conhecer a sua natureza, que em todos os tempos, de alguma maneira, Deus se fez revelar, é chamado o fator Melquisedeque, ou seja, em todos os momentos, em todas as sociedades, de alguma maneira Deus se fez revelar. Por quê? Porque Deus é justo. E o versículo 15 diz assim: pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Olha que interessante que diz a Bíblia, que Deus colocou dentro deles, gravou em seus corações a chamada lei da consciência. Por isso sabem no seu íntimo o que é certo e o que é errado. Por exemplo, em todas as sociedades, em todos os tempos, todo mundo acha errado alguém agredir e chutar a barriga de uma mulher grávida. Em todos os tempos, em todas as sociedades, isso é mal visto. Você matar alguém próximo sem nenhum motivo. Você mentir é errado em todas as sociedades. Por quê? Porque essa consciência, essa lei da consciência que Deus implantou em cada um, que ora nos acusa, ora nos defende. No nosso caso, nós temos a lei, nós temos a Bíblia, nós temos essa consciência. Ah, mas e a pessoa que nunca leu a Bíblia? Não leu porque não quis, porque Deus disponibilizou, e todos aqui dentro do nosso meio, da nossa sociedade, de alguma maneira foram evangelizados. Se não foi da maneira A, foi da maneira B. Ou seja, todos tiveram a oportunidade e por isso cada um é responsável pela sua consciência. O grande problema
é que dentro da nossa sociedade há um conceito deformado do Deus que querem servir. A Folha de São Paulo, uma pesquisa recente, mostrou que 90% das pessoas creem em Deus. Os brasileiros creem em Deus. Lógico que esse crer é relativo, porque se fosse um crer no sentido de levar Deus a sério, a nossa tarefa evangelizadora ficava muito mais fácil, ficava só 10% faltando. Mas nós sabemos que não é assim. Essa semana eu vi uma reportagem com o pastor da família do Neymar, o jogador. E ele falava assim: olha, o Neymar vem desde pequeno aqui à igreja, e como é que é o relacionamento hoje com ele? Olha, ele uma vez por ano manda uma contribuição, 1, 2 vezes por ano ele vai à igreja, quando ele está angustiado, ele liga para mim, eu oro com ele, e ele quando ganha um título, coloca a faixinha lá, né, Jesus, esse tipo de coisa, mas vive do jeito dele, da maneira que ele quer. É na balada, é com sexo, e mulheres, e dinheiro, e dá toda a sua maneira própria de viver, como a sociedade vive. Querem um Deus nos acuda, o Deus que esteja pronto para me servir da maneira que eu quero, na hora que eu quero, um Deus que me dê prosperidade, que me livre da tribulação, que me dê segurança, um Deus que esteja à minha disposição. É esse o tipo de Deus que a sociedade quer. Mas na realidade, a Bíblia deixa muito claro o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. A nossa parte é evangelizar as pessoas com o evangelho do reino de Deus. E sempre a iniciativa é de Deus. Deus nos atrai, porque Deus deseja que todos sejam salvos. Você foi atraído. Eu não sei de que maneira, mas você foi atraído. Alguns, como eu, tiveram a oportunidade de nascer no lar cristão, outros não. Mas todos, de alguma maneira, foram atraídos pelo Senhor e deram a resposta a Ele. Quantos tiveram a oportunidade de nascerem no lar cristão e se afastaram? Quantos já ouviram e não receberam? Mas a nossa parte é essa: testemunhar esse evangelho vivo, e não o evangelho light, não esse Deus camuflado, não esse Deus fofinho, mas dentro dessa verdade que nós acabamos de ver, dentro dessa realidade de que existe céu e inferno, e que todo homem será levado ao julgamento. E eu sei que falar disso é ir na contramão do que é pregado hoje em dia, na mídia, na contramão do que você vê na internet, nos programas de televisão, que anunciam um Deus parcial, um Deus que está ali somente para satisfazer as suas vontades e os seus caprichos. Mas o Evangelho do Reino de Deus fala exatamente dessa verdade bíblica que acabamos de ver. Um Deus que ama, mas um Deus que é justo. E um dia todos nós estaremos diante dele. O segundo ponto que eu queria ver com você é: o Deus, por sua graça, proveu uma redenção completa para todos por meio do sacrifício de Cristo. Nós lemos no versículo 20 que pelas obras da lei nenhum ser humano será justificado diante de Deus. A lei, para a gente entender, a lei é como o prumo do pedreiro. Para que existe o prumo? Para ver se a parede está retinha, se não está torta. O prumo revela se a parede está correta ou se está torta. Mas o prumo conserta a parede? Não. Se ela estiver torta, ela continua torta. Você vai ter que chamar lá o pedreiro para acertar. Assim é a lei para conosco. A lei revela se a nossa vida está torta ou não. Mas a lei por si mesma não tem condições de fazer isso. O que pode então nos desentortar? Aliás, relembrando bem que sem Jesus você é torto. Vira para o irmão lado e fala assim: sem Jesus, cara, você é torto. Totalmente torto. Nem entortado mesmo, para falar a verdade. Por quê? Porque a gente acabou de ler: não há nenhum justo sequer. Mas aí entra um processo extremamente importante. Eu queria ver com você sobre a redenção completa, que inclui duas gloriosas realidades: a justificação e a santificação.
Vamos falar sobre a justificação. Não teremos tempo para falar sobre a santificação, inclusive porque é um assunto que nós já temos falado. Santificação é o processo de nos tornarmos santos, do processo de Deus de nos aperfeiçoar ao caráter de Cristo Jesus. Deixando claro que a gente não busca uma vida de santidade para sermos bons meninos e boas meninas e podermos ganhar os presentes de Deus. Não. A santidade não tem esse objetivo, mas ela é uma resposta à justificação por aquilo que Deus fez por mim. Conforme João fala, aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então a santificação é uma resposta à vida de Deus em mim. Mas falando em justificação, no versículo 21 diz assim, do capítulo 3, leia comigo. Paulo, de repente, muda a linguagem, ele está falando sobre a condenação e de repente ele fala, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas. De repente, Paulo, que está falando sobre juízo e condenação, muda drasticamente o quadro. Ele fala, mas agora, um novo tempo, algo aconteceu, Deus interviu na nossa história enviando Jesus. Esse mais agora significa algo que Deus produziu, ou seja, independente de lei, se manifestou a justiça de Deus para todos os que creem. Paulo agora deixa a sua posição de promotor que acusa para uma posição de advogado de defesa, e ele começa a falar sobre a justiça de Deus. E em grego, esse termo justiça significa dikaiosoné, que é repetido no livro de Romanos 33 vezes. E é importante a gente entender a diferença entre justiça e juízo. Em todo juízo deve haver justiça, mas na realidade elas não são sinônimos. E por que é importante a gente entender? Porque dentro do nosso conceito de justiça, nós estamos acostumados com a famosa justiça romana. Os advogados presentes aqui têm esse estudo, têm essa formação em cima do direito romano. É o conceito que nós temos de justiça. No entanto, no hebraico, e dentro da visão bíblica, não significa somente imparcialidade, não significa somente equidade. Quando fala de justiça, a Bíblia, no hebraico, está incluindo a palavra misericórdia. Quando Deus fala de justiça, Ele fala também incluindo a palavra misericórdia. Como, por exemplo, Cristo pecou? Eu pergunto, Cristo pecou? Ele merecia morrer na cruz? Por que ele fez isso? A Bíblia fala que ele é a justiça de Deus, que Jesus é a justiça de Deus. Como que ele é a justiça de Deus? Como que ele foi morto na cruz pelos nossos pecados sem pecado? Porque a justiça de Deus inclui o quê? Misericórdia. É isso exatamente que faz a diferença. Diferente da nossa justiça humana. E os versículos 24 e 25 diz assim, ainda no capítulo 23, do capítulo 3: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E aqui eu gostaria da sua atenção para a gente estudar 4 pontos que revelam como um pecador pode ser justificado, baseado nesses 2 versículos. Primeiro, ele é justificado gratuitamente, conforme lemos no versículo 24. Para a gente entender isso, vamos nos relembrar naquele texto de Mateus capítulo 20, quando Jesus nos conta a história de um homem
que era dono de um campo, e ele precisava fazer um serviço ali na sua lavoura. Ele vai até a cidade e contrata alguns trabalhadores. Ele leva para o campo e começam a trabalhar. Ele viu que precisava de mais gente. Ele volta à cidade e contrata mais trabalhadores. E assim vai se sucedendo, até que no final da tarde, ele vai novamente para a cidade, já no final do dia, e vê que ainda tem alguns trabalhadores ali. E ele fala: por que vocês estão aí? Vem aqui trabalhar comigo. Com cada um deles ele combina um preço. Por exemplo, R$100. Para os primeiros, ele falou assim: bom, vocês topam trabalhar lá no meu campo? Top. Quanto? R$100, tá bom? Combinado. Para os que ele chamou mais tarde, ele ofereceu a mesma coisa. Ofereço para vocês R$100. Tá. E para os últimos, ele ofereceu a mesma coisa, R$100. Chega na hora do pagamento. Na hora que ele começa a pagar para cada um, os primeiros reclamam: isso é injusto. Como assim nós vamos receber mesma coisa do que esses que trabalharam somente por algumas horas? Nós trabalhamos o dia inteiro, merecemos receber de uma maneira diferente do que aqueles outros que trabalharam um tempo menor. E o dono do campo chega para eles e fala assim: quanto que eu combinei com você de pagar pelo seu dia de trabalho? R$100. E quanto eu estou te pagando? R$100. Injusto. Eu estou pagando o que foi combinado. Ah, mas os outros estão recebendo também R$100. Ah, então o seu problema é porque os outros também estão recebendo R$100. Você queria que os outros recebessem menos. O que é? Nossa justiça do direito romano. Então os outros tinham que receber menos. E o dono fala: escuta, o campo é meu, o dinheiro é meu, e se eu quero ser? Tiveram culpa, se não foram contratados durante o dia, eles também têm suas necessidades, suas famílias. Se eu estou sendo bom, qual é o seu problema? O que envolve essa justiça? Diante do direito romano não é justo, mas aqui inclui a justiça de Deus, que envolve misericórdia. Entra uma palavra fundamental: gratuitamente. Ou seja, você que serviu a Deus durante toda a sua vida e vai receber a salvação preparada para o último dia, e você vai encontrar com aquele camarada safado, sem vergonha, ladrão, que nos seus últimos momentos de vida se entregou ao Senhor. Eu não estou falando sobre galardão, estou falando sobre salvação. Não fica um negócio esquisito? O cara vai estar do seu ladinho. Assim, e aí? É justo? Para Deus, sim. Sabe por quê? Porque é gratuitamente. Nem o safado, nem você, ninguém tinha direito a nada. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas por causa de Jesus intervindo na nossa história, hoje temos condições de estarmos aqui e sermos chamados filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Por isso a Bíblia fala que pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Esse é o segundo ponto, a graça. Graça significa que Deus nos trata segundo a sua bondade e não segundo aquilo que merecemos, porque o que nos correspondia era o juiz eterno. O que nos correspondia era o juiz eterno. Era isso o que nós merecíamos. Até esses dias, conversando com o Marcelo, a gente estava dando risada, quando o pessoal começa a ter uns termos perigosos na Bíblia. Ele fala: Senhor, restitui-me o que é meu. Cuidado, o que era seu era o inferno. Eu não quero isso não, eu não quero nada, restituição não, está bom do jeito que está. Misericórdia, está bom. Porém, em Cristo Jesus se manifestou a graça de Deus. E, meus irmãos, isso é fundamental entendermos. Tempo atrás estava evangelizando meu médico.
conversando com ele, ele falou assim: Edmilson, eu não vou aceitar de maneira alguma que no céu tenha estuprador. Porque o cara que é estuprador não merece ir para o céu. Ele tem que ir para o inferno de qualquer jeito. Olha, pode ser qualquer outra pessoa, mas estuprador tem que ir para o inferno. E eu falei para ele: rapaz, sabe qual é o problema? É o seguinte, é que nem eu, nem você, diante de Deus, somos melhores do que o estuprador. O quê? Eu sou um cara que não faz nada de mal para ninguém. Eu ajudo em vários trabalhos sociais, dou meu tempo para ajudar a pessoa. Eu falei: olha, legal. Do ponto de vista social, lógico, você é uma pessoa muito mais útil e melhor do que um estuprador, não tenha dúvida nenhuma. Mas existe uma questão. Nós não somos salvos pelas nossas obras, e não por aquilo que somos, porque todos nós pecamos. É o pecado da rebelião diante de Deus. Então eu quero te dizer que a única condição para você, eu, o estuprador, chegarmos diante de Deus é por causa da graça do Senhor Jesus. É só através da graça. E meus irmãos, isso é fundamental nós entendermos, porque se a gente não entende o princípio da graça, nós vamos nos esforçar a vida inteira para sermos meninos e meninas bonzinhos e assim de alguma maneira tentando pagar aquilo que Deus fez por nós, e isso é impagável, é somente pela graça. E daí é importante a gente entender sobre a redenção. A redenção, ela acontecia quando alguém chegava, comprava um escravo, pagava o preço do escravo e libertava aquela pessoa. Ela estava redimida, cancelada a sua dívida. Quando a Bíblia fala sobre a nossa redenção, significa que, se hoje nós estamos aqui e se estamos salvos em Cristo Jesus, não é porque aconteceu assim. Não. Algo aconteceu. Alguém pagou a dívida. Alguém, para nos libertar, pagou a dívida. A nossa dívida era o pecado, mas alguém pagou. Então, quando a gente fala de graça, é importante a gente entender que não é assim, é de graça. Porque a gente está acostumado na nossa sociedade, uma coisa de graça geralmente não é algo muito valioso, né? E você fica até desconfiado: isso aqui é de graça. Aí tem. Na realidade, quando a Bíblia fala de graça, não significa que não custou nada. Não custou nada para nós, mas custou o sacrifício de Cristo Jesus, o preço mais alto que poderia ser pago. Foi o sangue do Senhor Jesus derramado por nós. É um preço incalculável, nada vale mais do que isso. Alguém pagou a dívida. Então, se você está aqui hoje, é porque alguém pagou a dívida do Senhor Jesus. E por que Ele pagou? Porque nos ama. Porque Ele nos ama. Nós não merecemos, mas por causa do grande amor do Senhor, porque Ele nos amou, pagou a nossa dívida. Nós estamos aqui hoje, lavados, redimidos, e o céu nos espera, porque Ele pagou o preço. Louvado seja o Senhor. E o último ponto é a propiciação. E Paulo tira isso dos sacrifícios do Velho Testamento para exemplificar a propiciação. Propiciação significa apaziguar a ira mediante sacrifício. O sacrifício era feito quando o homem pecava, aquilo despertava a ira de Deus. Aí ele levava lá o cordeiro, um animal, dependia logicamente de sua posição diante do povo. Aquilo era oferecido diante de Deus, e aquele animal ocupava o lugar da pessoa. A ira era apaziguada por causa do sangue. Por isso a Bíblia diz que sem sangue não há redenção dos pecados. Jesus, o Cordeiro eterno de Deus, ocupou para sempre
o nosso lugar. Ele se deu em nosso lugar, e por causa disso, a ira de Deus se cessou para sempre. Porque alguém tomou o nosso lugar, alguém tomou o lugar do Cordeiro, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. E o que significa justificar? É declarar justo e fazer justo. O significado do verbo justificar inclui o perdão completo do pecador. A graça não é a garantia de que seremos salvos de qualquer jeito, mas a certeza de que conseguiremos viver aquilo que tem que ser vivido, e o poder de Deus socorreu-nos, levando-nos a ser o que em nós mesmos não o podemos ser. Ou seja, nós fomos perdoados, nós fomos resgatados, como diz o versículo 26, por causa da fé. Somente pela fé em Jesus e não por causa das obras ou por sacrifício próprio. Então, não é porque você é bonzinho, não é porque você é legal, mas é somente por causa de Jesus. Com isso, o versículo 27 diz assim: aonde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. Ou seja, ninguém pode chegar e falar: mas eu sou mais crentão do que os outros, eu sou mais espiritual, eu mereço a salvação. Ou seja, a vanglória, a jactância, tudo isso cai por terra, porque é somente através de Cristo Jesus que nós somos salvos. Presta atenção, toda obra humana é inútil para a salvação. Você pode ser o cara mais legalzinho possível, isso para a sua salvação é inútil, porque nisso consiste a graça. Agora presta atenção, nós não podemos alcançar a salvação através das obras. Elas não foram feitas para alcançar a salvação, mas são resultado dela. Nós não somos salvos por causa das boas obras, mas somos chamados para as boas obras. Boas obras não salvam, mas são a prova de uma vida transformada, porque alguém transformado promove as boas obras em consequência do amor de Deus. Portanto, o nosso chamado, ao recebermos essas boas novas, ao sermos justificados, redimidos, lavados, regenerados, essa bênção não é somente para nós. Porque se fosse somente para nós, já teríamos sido arrebatados. Já estava lá no maior forró santo no céu. Se a gente está aqui hoje, é porque essa mensagem de amor e compaixão aos perdidos deve ser transmitida a outros. E esse é o último ponto que eu quero ver com você. A pregação do Evangelho é o único meio para a salvação dos perdidos de todas as nações. A pregação do Evangelho, presta atenção, é o único meio, a única maneira da pessoa ser salva hoje é através de Jesus. Existem duas formas de fazer isso. Primeiro, a evangelização espontânea, quando você, nos seus relacionamentos, com seu colega do trabalho, com seu colega da faculdade, com seu vizinho, com seu parente, com seus amigos, com a pessoa que Deus te coloca no ônibus, com a mulher do supermercado, quando você aproveita as oportunidades de Deus para levar ao caminho aqueles que estão a caminho. Esse vem ao nosso encontro, e Deus coloca o nosso encontro exatamente para que a gente tenha uma palavra de graça e de transformação. Existe a evangelização planejada. É aquela, como diz lá em Mateus 9,35, que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Diz que Jesus, ali na Palestina, ele foi em todas as aldeias, em todas as cidades. Não ficou um local em que Jesus não deixou de ir. Em todos os locais Jesus foi. Isso exige o quê? Planejamento. Ele não tinha carro, ele não tinha nem cavalo, nem burrinho, nada. Isso significa o quê? Planejamento. Depois ele pegou seus 70 discípulos, dividiu em 35 equipes de 2 e mandou para diversas partes. Isso significa o quê? Planejamento. Meus irmãos,
tem que ficar claro a nossa posição, e o Alexandre, na sua última pregação aqui, deixou isso muito claro. Na paixão dos perdidos, existem 3 protagonistas: Deus, nós e os perdidos. E na dinâmica da salvação, enviar, ir, pregar, ouvir, crer, invocar e salvar. A parte de Deus, qual que é? Enviar, e isso Ele já nos enviou, e de fazer discípulos de todas as nações, Ele já nos enviou. Não tem que orar: Senhor, me envia, se for da tua vontade. Ele já enviou. Enviar e salvar, ou seja, a prerrogativa de salvação é de Deus, através da obra do Espírito Santo. Eu, você, a igreja, não podemos salvar, só Deus salva. A nossa parte, qual que é? Ir e pregar. Essa é a nossa parte. E a dos perdidos, qual é a parte deles? Ouvir, crer e invocar o nome do Senhor Jesus, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Meus irmãos, isso é fundamental termos claro em nossa mente e em nosso coração. Se não ficamos envolvidos em nossas atividades, em nossas gostosas reuniões. É muito bom e importante termos reuniões juntos e de aprendizado e crescimento, mas é fundamental termos aquela compaixão pelos perdidos, o coração fervendo no desejo de influenciar aonde o Senhor nos colocou. E o seu exemplo vai fazer a diferença, ser sal, ser luz. E ao mesmo tempo termos o testemunho e a palavra pronta. Tem gente que fala: eu só dou testemunho. Não, só o testemunho não basta, nós precisamos da palavra. Mas a palavra sem o testemunho também não adianta. As duas coisas, elas caminham juntas. Jesus testemunhava e pregava o evangelho do reino de Deus. E nós precisamos estar atentos como igreja, porque o tempo é hoje. O tempo é hoje. E eu fico muito feliz de ver como a igreja está reagindo nos últimos dias. Deus está pipocando aqui e ali iniciativas dentro dessa questão da evangelização planejada. A gente tem visto grupos que têm se mobilizado no evangelismo, e evangelismo de casais, e essa semana tivemos um chá de mulheres de um dos grupos, e hoje nós tivemos o evangelismo com pais num outro grupo, e o pessoal visitando a Cristolândia, isso, aquilo. Ou seja, existe um fogo de Deus queimando no meio do povo de compaixão pelos perdidos. Eu pergunto: você está nessa? Um dos meus colegas pastores contando de um casal que pela primeira vez abriu a sua casa e convidou os vizinhos para ouvirem do evangelho. O grupo foi até lá, e o casal ia dar testemunho. Eles não conseguiam dar, porque choravam, emocionados pelo privilégio e oportunidade de abrirem a sua casa para a pregação do evangelho. Que privilégio a minha casa ser um local de anúncio da salvação. Você abre a sua casa nesse intuito também? Mas os móveis e a parede. Meus irmãos, isso é fundamental. O Espírito Santo é criativo. Devemos rever as nossas atividades, rever a nossa agenda, porque Deus está fazendo uma obra tremenda. Gente incrível está se convertendo. Não sei se vocês viram aí, esses dias teve o Justin Bieber, um dos cantores mais famosos e depravados que tinha. O cara se converteu. Esses dias aí se converteu o famoso lá, Wesley Safadão, né? Não sei como é que o pessoal vai chamar agora, irmão Safadão, não sei, não importa. O que importa é que o cara está convertido junto com a sua esposa. Até o goleiro do Corinthians, o Cássio, o João, tem até corintianos se convertendo. É demais, tremendo de Deus. Em todo lugar, gente se convertendo. Mas é benção, é benção, é benção. Todo mundo se convertendo. Não adianta a gente ficar reclamando do mundo. O mundo está assim, o governo isso, a economia. Acende uma luz. Deixa ela brilhar. Não deixa que essa palavra seja simplesmente uma palavra legal, joia. Mas o que você vai fazer a respeito disso? Eu quero terminar fazendo um desafio que eu fiz também pela manhã. Você vai pensar em 5 pessoas que você conhece, que
você tem algum mínimo relacionamento e que ainda não conhece ao Senhor. Pensa. Te dou uns segundos para você pensar. 5 pessoas. Se você quiser anotar, você anota. Você vai usar isso depois. 5 pessoas que você conhece e que não conhecem o Senhor. E você, durante esta semana, vai colocar essas pessoas em oração. Mas a oração não é assim: Senhor, se for da tua vontade que eu seja testemunho. É da vontade de Deus. Não ora por aquilo que Deus já falou que é da vontade dele, que você iria fazer discípulos. E você vai encontrar um companheiro de oração, alguém que vai orar junto com você por esses nomes, e você vai orar pelos nomes dele. Para facilitar, que tal se você encontrar aqui um companheiro de oração? Quem sabe essa pessoa que está do seu lado, pode ser seu marido, sua esposa, seu irmão, um chapinha. Dá uma olhada nas pessoas que estão do seu lado. Busca aí um parceiro de oração, um companheiro. Já tem alguém aí para orar junto com você? Olha bem. Já achou? Seu chapinha gospel aí de oração? Nós vamos orar. Durante a semana você vai orar. E a partir... Nós vamos orar até domingo que vem. Depois você vai continuar a orar. Mas a partir de segunda-feira da outra semana, nós vamos começar a fazer contatos com essas pessoas. Seja e-mail, WhatsApp, telefonema, uma visita. Mas você vai aproveitar as oportunidades. Você orou por isso. E aí você liga: e aí, como é que está? Liguei para saber se está tudo bem e tal, tal. E ele diz para você: ô rapaz, a gente precisa se encontrar. Não fica com aquele papo assim: um dia, sabe aquele negócio de um dia que nunca acontece? Um dia, não, vamos, essa semana. E o que vai acontecer depois? Aí é com o Espírito Santo. Aí é com o Espírito Santo. Quem está afim de ser prático, de que essas palavras se tornem vida em você? Quem quer fazer esse desafio de orar por essas 5 pessoas? Levanta a mão. Quem está afim? De algo prático, de evangelismo, de amor prático. Então vamos orar. Ora junto com o seu companheiro de oração. Ora junto, agora. E coloca esses 5 nomes. Fala: Senhor, que essas pessoas sejam quebrantadas pelo Senhor. Prepara as oportunidades. Me dá discernimento para alcançar essas vidas. Ora junto com essa pessoa que está do seu lado. Com o seu companheiro de oração aí. Ora junto. Amém. Já orou? Durante a semana, o que nós vamos fazer? Orarmos por essas pessoas, e Deus vai abrir oportunidades a partir dos nossos contatos. E preste atenção no que eu vou te falar, uma palavra profética. Deus vai te surpreender. Você terá oportunidades tremendas para anunciar o amor de Deus a essas pessoas, e vidas vão se render ao Senhor através da sua atitude. Você crê nisso? Você crê que você pode ser instrumento de salvação de Deus? Então vamos ficar em pé, nós vamos orar. Eu quero chamar aqui o Marcelo para orar, para que esse fogo esteja queimando em nosso coração, que Deus tire toda a vergonha, todo empecilho, e depois nos dando a bênção final. Senhor, muito obrigado pela essa palavra que nos animou, nos ensinou, e quero te pedir que o Senhor
Fale conosco, Senhor, a cada dia, nos lembre do amor que o Senhor tem para os perdidos, Senhor, da paixão que o Senhor tem para essas pessoas, ó Deus, que ainda não te ouviram, que não te conhecem, e que o Senhor tem intenção de trazê-los para o teu amor, ó Pai. Usa as nossas vidas, Senhor. Nós queremos sair do comodismo da nossa vida, Senhor. Nós queremos sair da mesmice da nossa vida. E queremos trabalhar mais por Ti, evangelizar, falar do Teu amor, Pai. Por isso, nos dá palavra, que possamos estar sensíveis à Tua voz, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a tua mente e o teu coração essa semana. Que Deus abençoe a sua família, os seus filhos, e que você descanse no Senhor, em nome de Jesus Cristo.